seja muito bem-vindo aqui. Meu nome é Mariana Nascimento, eu sou muitas coisas e dentre elas uma leitora. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse livro, A Vida Invisível de Ed La Rue. Então fica tranquilo que se você não gosta de spoiler, eu vou dividir em duas partes, eu vou avisar quando vai ter spoiler, para não estragar a sua experiência de leitura, tá? Para começar, uma sinopse breve aqui, nada do que eu falar aqui vai estragar a sua experiência de leitura, caso você ainda não tenha lido, né? Então a gente tem aqui a Ed La Rue, que é a nossa personagem principal, a protagonista. Ela é prometida em casamento no século XVIII, especificamente em 1714, e ela não quer ter essa vida, e aí ela começa a rezar, a orar, a pedir, e ela acaba fazendo um pacto com a escuridão, barra demônio, barra, sabe lá, eles não colocam exatamente o que é. E nesse pacto, ele promete pra ela, né, que ela vai ter a vida que ela quer, que ela vai ter oportunidade, mas ele não explica muito bem, na verdade ela tem um preço pra pagar, ele não fala bem, e no fim ela descobre que esse preço pra pagar é ela ser esquecida, ninguém lembra dela. Então, se eu conheço ela aqui agora, oi, tudo bom, Ed e tal, na hora que sai, não tem muito especificamente, se sai de uma casa, ou se fecha a porta, não tem muito assim, mas as pessoas quando se viram, quando acaba a interação com ela, elas esquecem dela. Quando eu vi essa premissa aqui, para poder ler, eu vi, né, em YouTube, TikTok eu não tenho, então eu vi no YouTube mesmo. Uma cringe millennium que sou. Eu fiquei doida, porque assim, a premissa é muito boa, né, a história. Só de ler a sinopse eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, o que eu faria numa situação dessa? Será que eu ia preferir uma vida assim, que eu não sou lembrada, mas, poxa, a vida eterna é legal, né? Eu particularmente gosto muito de viver. A gente vai acompanhando aqui, né, todos os desafios e possibilidades dessa premissa. Eu não vou dar mais detalhes, porque eu não gostaria de receber se eu não tivesse lido. Mas eu fiquei muito chateada com uma coisa que eu achei aqui. E eu vim aqui até compartilhar, porque eu espero que, sei lá, se alguém fale francês fluente, ou alguém possa justificar, porque eu não tô acreditando que uma editora e um livro tão renomado desse pode ter passado um negócio desse. Não é possível, sabe? Eu não sou o alecrim dourado que descobriu um negócio... Enfim, vamos falar sobre isso, né? Bem, o começo do livro é um pouco descritivo, eu vi que muita gente reclama. Eu, sinceramente, não achei ruim. Eu gosto disso, acho legal, faz parte para você ambientar, entender melhor como que é a história, você entender aonde ela tá. É bem descritivo, mas eu acho necessário, assim. E aí, tudo bem, Aí, em algum momento, ela acaba conhecendo o Henry, que é o par romântico dela, que isso também não é um spoiler muito grande. E eles também já não têm muita química, mas isso não é nem a pior reclamação que eu tenho aqui. Quando eu chego aqui na página... Não, peraí, deixa eu achar que página que é. Achei aqui. Quando eu chego na página 208, ela, né, tá conhecendo esse Henry, que é a única pessoa no mundo que lembra dela. Mais tarde a gente vai entender por que isso acontece, blá blá blá, mas eu acho que é mais do que isso, é spoiler. Mas tem um negócio aqui que eu gostaria de chamar muita atenção. Aparece assim, é 2 linhas, tá? Não precisa ficar com preguiça, não. Henry ergue o copo e Ed o acompanha. Suas bocas se movem em uníssono. Ela acha que diz saúde, enquanto ela responde salut. Mas os sons são engolidos pela música e o tilintar dos copos não passa de uma pequena vibração pelos dedos. Gente, pelo amor de Deus, salut em francês não é saúde. Salut em francês é oi. E olha que no meu francês não é aquela maravilha não, meu francês é muito básico. E aí eu pensei, eu não tô acreditando que a autora construiu uma personagem principal francesa que nasceu na França e na hora de brindar ela falou salut, mas salut não é saúde. E aí eu li, reli, eu fiquei, não é possível, isso aqui é alguma trick, alguma coisa, mas é isso mesmo, gente. E assim, eu já tava com os problemas, umas metáforas bem cafona mesmo, que estavam no começo. Tava lutando pra engolir, mas seguindo porque de alguma forma é envolvente. Não é à toa que esses livros, sabe, ficam famosos assim. Não tava ruim, mas também não tava bom. Mas na hora que chegou aqui, aí o livro me perdeu. Porque fala alguém aqui nos comentários se eu tô ficando doida, se eu tô errada, se realmente não é um erro grotesco mesmo. Porque se você constrói uma personagem francesa, ela tem que saber falar francês. E, assim, palavras francesas que ela fala aqui durante o livro, se eu não me engano, deve ter umas 3, 4 expressões no máximo. 2, 3 expressões. Então, nessas 2, 3 expressões, passou em todo mundo que leu, e eu procurei na internet e ninguém fala sobre isso. Pode ser que eu esteja arrumando pelo em ovo? Sim.
mas deixa aqui nos comentários. Ah, e outra coisa, eu fui ver se era um erro de tradução. E aí, não é um erro de tradução, realmente no original, em inglês, também tá assim, salut. Então, imaginei assim, às vezes a tradutora colocou como salut pra, sei lá, dar uma brasileirada, né? Pode ser um recurso de tradução e para poder ficar mais compreensível. Até pensei nisso, mas não. A versão em inglês também está com salut, eu olhei. E é isso, né? Tava bem ruim aí, mas é bem legal porque o livro ele é descrito, você vai intercalando entre o século XVIII e o século XXI. Século XVIII e século XXI, você vai ali nessa mudança temporal e acaba que vai ficando dinâmico, os capítulos são muito curtos. Então isso para um leitor iniciante dá um certo gás, porque dá uma impressão que você tá lendo isso muito fácil, parece que você tá lendo rápido. Tá, sobre o desenvolvimento da Ed. Ela tem 300 anos de vida, mais ou menos, quando o romance começa a ter a problemática dele. Depois de 300 anos vivendo com essa maldição, você no mínimo espera, depois de 300 anos vivendo com essa maldição, você no mínimo espera que ela tenha mais conhecimento, que ela saiba melhor como lidar, e ela, sabe, parece que, não vou dizer que ela é boa, que seria muito, mas ela muito devagar, entendeu? Aí, a parte que eu não gostei e que tem spoiler, que eu achei muito forçado, e foi a hora que eu pensei, meu Deus do céu, nossa senhora, foi quando esse Henry, esse par romântico dela, tem uma irmã. E essa irmã, coincidentemente estuda artes e vê em algumas obras artísticas que aparecem aqui durante o livro, que tem uma mulher misteriosa de 7 sardas, que parece ser representada do mesmo jeito, não do mesmo jeito, que parece ser representada ao longo dos séculos, e é a mesma mulher porque tem 7 sardas. Gente, mas isso é forçado num nível. Tipo, pra mim, tudo bem ela encontrar o Henry, que é um cara que também tem impacto. E é bonito, eu passo pano, sabe? São coincidências verossímeis, eu acho que dá um nível. Ah, beleza, né? Eles vão ter esse bromance aí, e ele é a única pessoa que o pacto anula dela. Bonito, sabe? Coisa linda, se encontramos no mundo. Passo pano, não tem problema. Agora, a irmã dele, justamente da única pessoa, talvez, do mundo que tivesse um pacto, que anulasse o pacto dela, nota que existe uma mulher vivendo há 300 anos porque vê algumas obras de várias mulheres com exatamente 7 sardas. Quem conta a sarda das obras? E como isso pode ser relevante? E pior, ela vai ainda propor uma pesquisa científica disso. Lembrando que ela é, tipo, estudiosa disso. Mas que tipo de pesquisa é essa? Ah, é a mulher que... Aí o professor acha ridículo. Só que assim, é demais, assim. Na minha cabeça é muito forçado. Pra mim isso foi demais. Crítica, né? Vou falar também, o livro não é de todo ruim, mas tô falando as coisas ruins aqui, né? Porque estamos aqui pra isso. A premissa é maravilhosa. Eu passei dias, enquanto eu tava fazendo a leitura, me questionando. O que eu faria se fosse ela? Nossa, como que eu lidaria? Será que eu preferia a maldição do Henry ou a maldição dela? Até que ponto eu gosto dessa ideia de pensar em uma vida eterna, sabe? Como é ver uma coisa que me faltou, né? Eu vou falar bem, já tô falando mal. Mas me faltou ela ver um desses amores, desses casinhos que ela tem. Ela vê esses amores, esses casinhos velhos envelhecer, porque esse é o rolê da vida eterna que eu acho da hora, né? Tipo, você vê e você não envelhece. Que a vida da Ed é centralizada nisso de ter casinhos, assim. Eu sei que não, que é a parte que mostra que 300 anos não cabe em 500 páginas, mas o que é focado aqui é, tipo, os casos que ela tem, eu não sei, fica meio superficial, sabe? E uma parte que era pra ser muito romântica também, que é quando ela não consegue escrever nada. Tudo que ela escreve, apaga. Porque ela não pode deixar nenhuma marca dela no mundo. Então o Henry, esse pai romântico, empresta a mão pra ela. Então ela fala pra ele escrever, ou escreve, com a mão dele. Então ele vai escrevendo por ela e ela segurando, enfim. Ela tá escrevendo, mas é ele que escreve. Então é a única forma dela deixar a marca dela no mundo. E aí vem, tipo, a única forma dela deixar a marca dela no mundo que ela descobriu é com um relacionamento afetivo amoroso. Eu não sei, pra mim isso é meio passado, sabe? Com um homem numa relação hétero. Por mais que ela seja bi e o Henry seja bi, que eu adorei a representatividade, inclusive, isso é um ponto super positivo. Mas as formas com que ela consegue se provar no mundo, que ela consegue deixar a marca dela, é através desse relacionamento hétero. E a maioria dos relacionamentos dela são hétero. Eu não quero dar uma de raio problematizador, mas não tem como passar e ler sem pensar nisso. Aqui, ótimo, a bateria tá acabando, pode acabar a qualquer momento, vou ignorar. Mas inclusive, se você quiser comprar esse livro aqui, lá na Amazon, usa aqui o meu link aqui embaixo, que ajuda muito deste canal que está nascendo agora.
E eu pretendo trazer mais resenhas aqui e uma coletânea de hiperfocos, né, gente? O que vier de hiperfoco aí na minha vida, eu tenho vários hiperfocos. Pode ser cozinha, pode ser arte, pode ser viagem, pode ser leitura. E o que vier, nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, né? Se você tá esperando uma grande obra-prima, uma coisa, assim, estonteante, maravilhosa, que vai mudar a sua vida, não leia. Mas eu procurei divertimento, entretenimento e eu achei. Então é pra isso que esse livro serve. É um livro bom pra isso. Eu super recomendo. E é isso então. Leiam depois, me contem. E se alguém leu e viu essa coisa aí do francês, por favor, me conte, porque eu quero saber se eu tô ficando doida ou se é coisa da minha cabeça. Tá bom? Tchau, até a próxima.